Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e a gente vai falar aqui do capítulo 10 do CCNA 1, versão 6, sobre a camada de aplicação. Vamos falar basicamente de alguns dos protocolos que atuam nessa camada, né, e como é que eles podem ser configurados aqui, ok? Então, alguns exemplos. Vamos lá. Primeiro, a camada de aplicação é a camada lá que é a mais alta de todas, é aquela que está em contato com o usuário final, tá certo? Então ela é responsável pelos aplicativos. Então por isso a gente pode ter a camada que tem mais protocolos, né? E aí está falando dos três protocolos, a aplicação, apresentação e sessão, que formam a camada de aplicação do modelo TCP/IP. Aqui estão alguns exemplos de protocolos, de serviços, na verdade, né, que o servidor pode hospedar, e as suas respectivas portas, né, que a gente aprendeu no capítulo passado. Tá? Então são diversos serviços, e além desses tem mais um monte, né, que a gente poderia abordar aqui no curso. Mas a gente vai abordar esses que são os principais. Tá? Bom, como a gente falou, né, para cada um desses protocolos que a gente colocou no slide passado, existe um serviço. Tá? E esses serviços eles ficam dentro de um servidor. Então, dentro do modelo cliente-servidor, a gente tem máquinas que hospedam esses serviços e outras máquinas que acessam esses serviços. E esse modelo de cliente-servidor é um modelo muito usado na internet, nas redes em geral. Já nas redes ponto a ponto, o que a gente tem? A gente não tem uma máquina eleita para ser o servidor da rede. Né? Toda máquina pode ser cliente, pode ser servidor. A gente já até falou bastante sobre isso no capítulo 1 desse curso. Né? Aplicações ponto a ponto. Geralmente o exemplo que a gente dá é esse exemplo das mensagens instantâneas, né? Em que o servidor existe apenas para ser um catálogo para um achar o outro, mas no momento que esses dois estão conectados, eles trocam mensagem diretamente sem influência do servidor. É claro que isso era mais os aplicativos de mensagens de antigamente. Hoje em dia, o que tem acontecido é que os servidores acabam sim armazenando as mensagens, mas antigamente não armazenava essas mensagens. Aqui tem uma outra aplicação também outras aplicações de rede ponto a ponto. Essas sim entram pela internet, né? Então você tem aqui o Bitcoin, né, que é uma moeda, é uma criptomoeda, né? O BitTorrent, que ele é feito para compartilhamento de arquivo, né? E etc. Muito bem. Protocolos e serviços bem conhecidos que atuam na camada de aplicação. Vamos lá. Vou falar agora de um por um. Começando aí com HTTP e HTML, não é HML, é HTML, né? O que vem a ser isso? O HTML é o protocolo, o HTTP, desculpa, é o protocolo das páginas web. E o HTML é o código das páginas da web. Tá? Então, basicamente, esse protocolo ele é que é usado para os clientes requisitarem uma página do seu servidor, né? E aí eles usam a linguagem HTTP, as mensagens HTTP, né, para solicitar, para enviar, né? E o HTML é o código da página, né? É como é que a página vai escrita. Então aqui é mais ou menos como é que está as mensagens aqui no início, né? E aqui embaixo a página em si, ok? E tudo isso o navegador vai traduzir, né? Esse código HTML chega ao navegador que traduz numa página, geralmente uma página para o usuário ver melhor que aquele código todo. Né? A gente, além do HTTP, a gente pode ter também o HTTPS, tá? E o HTTPS é uma versão criptografada do HTTP, tá? Que ela fica aquele cadeadinho, né, no navegador quando a gente está usando HTTPS. Tá? E algum dos comandos
HTTP são GET, POST e PUT, né? Então são alguns dos comandos usados. E-mail. E-mail, a gente tem mais de um protocolo, né? A gente tem, aliás, vários protocolos. A gente tem o SMTP, o POP e o IMAP. E a gente tem as versões seguras desses três também, tá certo? Então, o que vem a ser? Vamos falar primeiro sobre o SMTP. O SMTP é o protocolo de comunicação entre servidores de e-mail. Tá? Então, se você tem um determinado provedor, ISPA e ISPB, né, e eles querem trocar mensagens de e-mail, ou seja, um e-mail de um cliente do provedor A está sendo enviado para um e-mail do cliente do provedor B. Tá? Essa mensagem vai ser enviada usando o protocolo SMTP. Tá? Além disso, o SMTP também é usado diretamente no cliente final para a recepção, para o envio de mensagens. Tá certo? Então, toda vez que um cliente final quer enviar uma mensagem, ele também usa esse protocolo SMTP, que é o protocolo lá de mensagem entre servidores. Tá? Já para a gente receber mensagem na ponta final, certo? A gente pode usar tanto o POP quanto o IMAP. Ok? São protocolos diferentes. Hoje em dia, é mais largamente usado o IMAP. Qual a diferença do POP para o IMAP? Né? O IMAP, ele é apenas um espelho do servidor. Todas as mensagens continuam lá no servidor. Isso é uma vantagem porque eu posso pegar meu tablet, meu celular, meu computador, eu vou ver sempre a mesma coisa. Tá? Por quê? Porque ele traz para o cliente apenas um espelho de uma coisa do que está num lugar único, que é o servidor. Ao contrário, o POP, o que ele faz? Ele descarrega as mensagens que estão no servidor para o programa cliente. Tá? Então, na verdade, ele retira as mensagens de lá e põe no cliente. Com isso, se eu acesso com um computador as minhas mensagens de e-mail via POP, quando eu for acessar com o meu tablet, já era, as mensagens já não estão mais lá. Tá certo? Então, o POP era usado muito antigamente quando os servidores tinham espaço muito restrito. Então, era necessário a gente retirar as mensagens do servidor. Tá? Hoje em dia, a gente não tem mais essa limitação. Né? Algumas operações do SMTP, tá vendo? Olha, de enviar mensagem e de trocar mensagens entre os servidores. Né? Já aqui, ó, o POP, ele resgata a mensagem de um servidor e traz para um cliente de e-mail. Tá? Agora é importante a gente não confundir com, por exemplo, acesso via HTTP ao seu e-mail. Quando você abre o Gmail no Chrome, você não está usando nem POP, nem IMAP, nem SMTP. Você está usando HTTP para ver os seus e-mails. Tá? Isso é quando você está usando um cliente de e-mail. Por exemplo, quando você abre o celular, não tem aquele app, aquele app de e-mail, nele você está usando o IMAP. Tá? Ok. Aqui está fazendo o IMAP, mostrando o IMAP. Né? Tá? E a gente vai ver que na aula prática, né, que com o Packet Tracer a gente consegue configurar servidor de e-mail, a gente consegue configurar cliente de e-mail. É um barato. Bom, DNS, um outro serviço. Então já vimos HTTP, já vimos e-mail, agora vamos ver DNS. O que é o DNS, gente? O DNS é um servidor de nomes. Tá? Ele tem dentro dele uma grande tabela, tá? que numa coluna eu tenho o endereço IP e numa segunda coluna eu tenho os nomes, as URLs, os nomes de domínio. Tá? Então, por exemplo, ao digitar no meu navegador www.cisco.com, tá? Na verdade, antes de eu alcançar esse servidor da Cisco, eu vou ter que perguntar a um outro servidor de nomes qual o endereço IP tem a Cisco. Tá? Esse servidor de nomes vai me dizer o IP da Cisco e aí sim eu vou conseguir acessar o servidor da Cisco. Então, o servidor de nomes é um grande catálogo de endereços, DNS, né?
que faz uma correspondência 1 para 1 do endereço IP para a URL. Tá? Ok? Existe toda uma comunicação entre cliente e servidor, e essas são algumas das mensagens. Né? Você pode fazer uma requisição, uma pergunta DNS, o servidor pode responder. Tá? Existe também a questão da autoridade, ou seja, se o servidor de DNS é ele que toma conta daquele domínio ou não, ou ele ficou sabendo daquele domínio. Né? A maioria das mensagens não é trocada diretamente com o servidor de DNS que toma conta do domínio. Ele apenas conhece aquele domínio, sabe como é que chega lá, mas não é ele que toma conta do domínio. Então ele vai dizer se ele é autoritativo ou não para aquele domínio. Então, pelas essas mensagens, a gente consegue descobrir isso. Tá? Tem um comando muito interessante, né? ipconfig/displaydns, que ele mostra quais os nomes que estão aprendidos que estão na memória do meu PC. Tá? Bastante interessante, a gente vai fazer isso na aula prática. O DNS, na verdade não é o DNS, né? A distribuição de nomes de URL, de domínios na internet, ela obedece uma hierarquia. Tá? Então, por exemplo, quando eu faço assim, ó, www.cisco.com.br, tá? Eu tenho que o .br significa que eu estou no Brasil, o .com significa que é uma empresa comercial dentro do Brasil, o Cisco significa que é a empresa Cisco que é comercial, que está no Brasil, e o www significa o servidor web da empresa Cisco que está no Brasil, que é comercial e que está no Brasil. Então tem uma hierarquia. Tá? E essa hierarquia ela é seguida também pelos servidores de DNS. Tá? O NSLookup é um comando bastante legal. Tá? Ele faz com que a gente faça consultas de DNS personalizadas, manualmente. Tá? Enquanto que a gente, ao acessar um site, ou abrir o Skype, ou abrir o WhatsApp, esses programas todos fazem automaticamente essa pesquisa. Se eu quero monitorar a minha rede, se eu quero testar a minha rede, a gente tem esse consolezinho NSLookup. É só abrir um prompt de comando, digitar NSLookup, tanto faz Windows como Linux, vai abrir um consolezinho para a gente brincar de fazer consulta DNS. Nós vamos fazer isso também na aula prática. Beleza, gente, mais um protocolo. Vamos lá. A gente já viu o quê? A gente já viu o protocolo da web, protocolo de e-mail, protocolo DNS. Vamos ver agora o protocolo DHCP. Tá? O que é o DHCP? O DHCP é aquele servidor que distribui endereço IP para os clientes. Tá? O DHCP geralmente está na mesma rede onde estão os clientes. Tá certo? Mas a gente pode também, por exemplo, ter um provedor de internet que nos fornece um endereço IP. É o caso, por exemplo, do celular. Quando o celular a gente liga o 3G, liga o 4G, automaticamente ele adquire o endereço IP e é o provedor que deu para ele, né, via WAN. Tá? Mas isso não é o mais comum. O mais comum é o meu servidor de DHCP dentro da minha LAN, dentro da minha rede local. Tá? E ele é muito prático, né, porque ele distribui os endereços IPs para as máquinas, não vai ter conflito. A gente pode, além de endereço IP, dar outras informações também, como, por exemplo, qual é o gateway padrão, qual é o servidor DNS, quais são outros servidores de outras coisas. A gente pode até gerar opções personalizadas. Então, o servidor DHCP é muito legal, é bastante bacana. Essa é o DORA, né? DORA é o processo de obtenção de endereço IP via servidor DHCP. O que é o DORA? O DORA são 4 mensagens. Discover, D, Offer, O, Request, R, e o A de ACK. Tá? Esse é o DORA. Então, quando um cliente DHCP, pode ser Windows, Linux ou o que for, entrar numa rede, o que ele vai fazer? Ele vai mandar uma mensagem DHCP Discover.
Tá? Ele vai perguntar, oi, ei, tem alguém aí que é servidor DHCP? Né? Então ele manda isso em broadcast. Tá? Já o servidor DHCP responde, olha, DHCP offer. Olha, eu sou um servidor de DHCP. E aí, tá afim? Aí o cliente responde, olha, DHCP request, eu quero, né? E aí o servidor, beleza, já está dentro, certo? E aí é assim que ele recebe esse endereço IP, tá certo? O Packet Tracer também tem servidor de DHCP, a gente pode analisar tudo com ele. E na prática a gente vai ver isso e também vai ver com o Wireshark. Todos esses protocolos aí funcionando. Muito bem. Bom, já falamos de bastante protocolos, né? Agora o próximo protocolo é FTP. O que é o FTP? O FTP é um jeito da gente fazer upload e download de arquivos. Tá? Ele não é muito usado por um usuário comum, que hoje em dia a gente faz tudo por HTTP. Né? A gente baixa arquivo e faz upload de arquivo via HTTP. Mas o FTP é um protocolo bem mais eficiente porque ele foi feito para isso. Tá? Então quem usa muito FTP? O web designer. Quando ele quer mandar as páginas web para o servidor, né, ele usa muito isso. E também outros serviços de hospedagem. Bem, o FTP tem uma característica interessante. Ele usa duas portas TCP, porta 20 e porta 21. Tá? Enquanto a porta 21 cuida apenas do controle, tá? A porta 20 trabalha com a transmissão apenas dos dados. Então, com isso, é estabelecido entre o cliente e o servidor duas conversas. Uma que é só controle e outra que é só dados. Isso é bacana, gente, porque isso torna ele mais eficiente. Né? Ele faz com que as mensagens de controle circulem num canal separado das mensagens de dados. Tá? E aí, você tem uma série de sofisticações de FTP com relação a isso. Já o SMB também serve para enviar e receber arquivos, mas dentro de uma rede local, em especial uma rede Windows. É claro que o Linux também tem um servidor Samba, né, que usa exatamente o mesmo protocolo. Tá? Mas esse protocolo inicialmente era usado apenas no Windows. Tá? Então o SMB ele atua quando, por exemplo, um computador compartilha um arquivo com o outro, os dois estão rodando Windows. Ou então quando eu tenho um Windows Server e quero colocar um arquivo disponível para os computadores da rede. Então SMB é usado para isso aí. Packet Tracer. Packet Tracer tem FTP, mas não tem SMB não, tá? SMB a gente pode ver com o Wireshark. Bom, gente, esse é um capítulo bem tranquilo, parte teórica, né? A parte prática a gente vai ver na aula, né? Mas ele é bem tranquilão mesmo. E assim a gente termina ele. Valeu, até a próxima.